Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma A Confraria Cirúrgica Podcast. O podcast que vai te contar sobre as maiores curiosidades, os desafios e os bastidores dentro e fora do bloco cirúrgico. Eu sou André Fujioka, especialista em cirurgia do aparelho digestivo, e estou aqui com dois grandes amigos cirurgiões, Dr. Lucas Calazans, especialista em cirurgia do aparelho digestivo. Tudo bem, cara? Beleza, André, tudo bem? Acho que mais um episódio super interessante, um tema que está super em alta na mídia. Espero que as pessoas gostem. Muito bem. Estamos aqui também com o Dr. Caio Fontes, especialista em cirurgia geral. Fala aí, cara. E André e Lucas, hoje eu vou corrigir a vinheta do André, que eu vou falar que somos 4 grandes amigos sentados aqui numa mesa para conversar de um tema muito especial. Muito bem corrigido. E hoje nós estamos contando com a presença de uma pessoa muitíssimo especial, realmente um grande cirurgião, amigo nosso. Eu tenho honra de falar que é um amigo nosso, médico, especialista em cirurgia geral, com ênfase em cirurgia hepatobilipancreática, cirurgias do fígado, do pâncreas, transplante de órgãos, diretor do MG Transplantes. E uma coisa que eu achei interessante aqui homenageado pela Associação Mineira de Medicina, não sei nem o que é isso, você vai falar pra gente, mérito médico da capital. Que honra te receber aqui, Dr. Omar Lopes Cansado Júnior. E aí, André, Lucas, Caio, tudo bem? Para mim que é um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre aprendo muito com vocês. Vocês que estão me ensinando agora as coisas, as novidades, porque eu já estou velho, né? Então agora as novidades da cirurgia, vocês que vão me ensinar. Vocês se preparem aí. É muito bom, viu, Omar? Que satisfação. E hoje nós temos a proposta de conversar com vocês e informar tudo que vocês precisam saber sobre transplante de órgãos. Na verdade, vale ressaltar que nada que nós conversarmos por aqui irá substituir uma consulta com um médico especialista. E aí, turma, o que nós vamos conversar com o Dr. Omar? Recentemente o assunto do transplante veio aí na mídia, né? Em especial pela presença de uma pessoa tão conhecida que é o Faustão, que precisou recentemente de uma cirurgia de transplante de coração. E a partir daí, as pessoas passam a falar sobre esse assunto, né? Todo mundo vira especialista nisso, e, né, no sentido de brincadeira, mas as pessoas passam a conversar sobre isso. E foi interessante que ele teve, a partir do momento que ele saiu na mídia, ele teve o órgão recebido de uma forma rápida, dentro da fila do SUS e tudo certinho, né? Mas isso levantou algumas polêmicas, algumas pessoas questionaram se o Faustão furou essa fila, porque todo mundo já ouviu algum caso, fulano morreu na fila do transplante do fígado, fulano está esperando um fígado tem não sei quantos anos, a depender da doença. Então isso veio à tona, e eu acho uma coisa muito interessante a gente perguntar para o Omar, Dr. Omar, que trabalha no MG Transplantes, é o coordenador do MG Transplantes hoje, contar pra gente como que isso funciona, como que foi o caso do Faustão, foi lá em São Paulo, né? Talvez não esteja na nossa alçada aqui, mas você, como uma pessoa que está muito inserida nisso, saberia nos falar nessa questão aí da fila dos transplantes, como que funciona e como que foi também com o Faustão. Esse episódio aí do Faustão, na verdade, ele realmente foi bom e foi ruim, de uma maneira geral. Foi bom porque levantou a história do transplante e foi para a mídia, e isso sempre que vai para a mídia, isso comove as pessoas de uma maneira ou de outra, e acaba melhorando doação, aumentando o número de doação, o número de transplante, consequentemente. Mas, por outro lado, também teve essa parte negativa da história, né? Que ele passou na frente, que ele comprou órgão, etc. Olha, isso não acontece, né? Isso nós não temos nenhum conhecimento disso no Brasil. Inclusive, o Brasil é signatário do Tratado de Istambul, onde se proíbe o comércio de órgãos. Então, no Brasil, isso não existe. O que acontece é que a fila do transplante no Brasil, ela é uma fila única nacional. Entretanto, a distribuição dos órgãos ela é regionalizada. O país é um país muito grande, dimensões continentais, né? Então fica muito difícil desses órgãos ficar rodando para lá e para cá, porque nós temos um tempo hábil entre a retirada do órgão e a realização do transplante. Então, assim, se você for pensar que um coração, nós temos aproximadamente entre 4 a 6 horas, desde o momento que ele parou de bater no peito do doador e foi implantado no receptor e começou a bater de novo no receptor, é um período muito curto. Então, nós não conseguimos trazer um coração, por exemplo, de Manaus para São Paulo ou para Belo Horizonte. Só o tempo da viagem já seria inviável, né? Então, essa distribuição é dessa maneira. Os doadores, preferencialmente, ficam na região que eles se encontram.
Então, um doador no estado de Minas vai ser transplantado um receptor do estado de Minas. A não ser que a gente não tenha receptor aqui no estado, e aí então nós oferecemos esse órgão para o resto do país. E aí é a Central Nacional, que fica em Brasília, que vai ser responsável por essa distribuição. O que aconteceu com o Faustão, e o que acontece diariamente com vários outros pacientes no país, especialmente com transplante de coração, é que esses pacientes eles são muito graves. Aliás, todos os pacientes de transplante são pacientes muito graves. Para fazer um transplante, ele tem que ter uma doença de um órgão terminal, né? Que ele não consegue mais viver com aquele órgão que não funciona. Alguns órgãos a gente tem alguma máquina para poder fazer a substituição dele, como, por exemplo, o rim, que a gente faz hemodiálise e substitui o rim. Mas o coração, o fígado, a gente não tem essas máquinas. Então, o paciente, quando ele tem uma doença terminal, ele vai entrar para a fila. Só que nesse período que ele está na fila, ele pode agravar mais ainda essa situação, que foi o que aconteceu com o Faustão, né? Então, nesse caso, ele entrou em urgência. A urgência é aquilo, tem alguns critérios para transplante de coração, que é especialmente o paciente que está internado no CTI, precisando de drogas na veia, para manter a função cardíaca, para manter o bombeamento de sangue, ou então que esteja usando algum dispositivo artificial para manter isso, como, por exemplo, um coração artificial ou um balão intraórtico, porque senão esse paciente morre. Então, ele não consegue nem sair do CTI, porque não existe mais droga oral que a gente possa dar para ele. Nesses casos, esses pacientes passam na frente da fila e são transplantados mais rapidamente, porque senão eles vão morrer também muito rapidamente. Critérios bem técnicos e rigorosos. São critérios bem técnicos, muito rigorosos. A lista... Olha, o Brasil hoje tem o maior sistema público de transplante do mundo. Mais de 90% dos transplantes no país são feitos pelo SUS. Mas isso não impede que um paciente de convênio particular entre na fila. Só que ele vai entrar na fila como outro paciente qualquer. Inclusive, no momento que ele entra na fila, a gente não sabe qual categoria ele é. Se ele é SUS, se ele é particular ou é convênio. A gente só vai saber isso depois que ele é transplantado, que a equipe que transplantou insere esse dado no sistema. Isso exatamente para garantir a isonomia e a equidade na distribuição do órgão. Então, ele vai entrar na fila como outro paciente qualquer. Se um outro paciente tiver urgência, ele também vai passar na frente, né? Hoje em dia, a gente não tem tempo de espera em fila. O tempo, ele conta muito pouco na fila, conta muito mais a gravidade do doente e a compatibilidade. Quanto mais parecido o doador for do receptor, ele vai receber o órgão primeiro. Então, assim, o tempo hoje, ele conta mais como um critério de desempate. Se tem dois pacientes que têm a mesma pontuação no sistema, quem tiver mais tempo na fila vai sair o órgão primeiro. Da mesma maneira, na urgência. Quem entrou primeiro na urgência recebe primeiro o órgão. Foi por isso que o Faustão foi transplantado muito rapidamente, porque ele estava em urgência. Mas isso aí que você falou é bem legal, que a gente tem intenção. Quando a gente escuta na mídia, né, e fala assim, fila do transplante, a gente tem uma ideia de que é realmente uma fila, né? Quem chegou por último está lá no final. E são critérios, né? Não é bem uma fila, por assim dizer, né? Cada paciente é triado ali, feito um score dele meio técnico, né? Bem técnico, no caso, para a gente poder avaliar se esse paciente, ele aguenta, vamos falar assim, né? Esperar um pouco mais tempo, ou se o caso dele é de urgência. Porque eu acho que o que aconteceu muito com esse trem da mídia aqui agora foi essa história de como se a fila fosse linear. Que o Faustão, então, ele entrou na fila do transplante semana passada, então ele é o último da fila. E que não é bem assim. Nessa comoção que gerou na internet, né, e tudo, por conta dele, eu vi um relato muito legal de uma paciente, de uma colega médica que é cardiologista, no Felício Roxo aqui, em BH, e ela falando que já viu casos, inclusive, do paciente entrar na fila do transplante, no caso cardíaco mesmo, igual você explicou aí, sobre as peculiaridades dele, e receber o órgão em menos de 2 horas, depois que ela estava na fila. E isso é muito interessante e muito bom da gente pontuar aqui, porque realmente a internet virou terra de ninguém. E aqui a gente quer levar uma informação muito séria, né? Tanto que, assim, a gente está conversando com você aqui para falar disso. Não, é exatamente isso. A internet, assim, essas mídias sociais, elas aceitam tudo, né? Notícias verdadeiras, notícias falsas. Mas o que aconteceu é exatamente, não tem nada de errado, não tem nada fora da lei, foi tudo dentro da lei. Os critérios de urgência são muito bem definidos. O que acontece na fila de espera é que para cada órgão específico existe um critério de distribuição desses órgãos. No coração, por exemplo, o tempo de fila vai valer muito pouco. Tem que ser a compatibilidade do grupo sanguíneo, quer dizer, um paciente que tem o grupo sanguíneo A, o receptor deve ter o grupo sanguíneo A. Do grupo B, o grupo B, e assim por diante. O primeiro critério é o que pesa mais ponto. Depois disso, são critérios, por exemplo, de tamanho. Você pensar que um coração de um adulto não vai caber numa criança.
E um coração de um adulto pequeno também não cabe de um adulto grande. Então, além do critério do grupo sanguíneo, tem um critério do tamanho, né? Morfologia do órgão, propriamente dito. Além disso, o critério de urgência, o tempo da fila e o critério de compatibilidade imunológica ou genética, vamos dizer assim, né? Porque tem algumas particularidades genéticas que vão promover uma rejeição mais forte ou mais precoce daquele órgão. Então, quanto menos diferente ele for geneticamente, menor a chance dele ter uma rejeição. Então, o órgão vai durar mais e a pessoa vai viver mais. Por isso que esses critérios todos fazem parte. Quando você inscreve um paciente na fila de transplante, a equipe insere todos esses dados no Sistema Nacional de Transplante. Quando a gente tem um doador, nós inserimos também todos esses dados do doador. E aí isso é um programa de computador, não passa por mão de ninguém, então ninguém manipula isso. O próprio computador é que gera, na hora da seleção, um ranking que a gente chama uma lista, que cada um desses fatores tem uma pontuação. E aí, na hora do transplante, quem tiver uma pontuação maior vai sair em primeiro lugar na fila. E aí esse deve ser o transplantado. Mas nem sempre também o primeiro paciente que saiu na fila ele vai ser transplantado. Porque quem resolve se vai aceitar o órgão ou não para aquele paciente é a equipe que vai realizar o transplante. Porque tem várias variáveis, além dessas que nós já falamos, que na hora do transplante vão pesar. Por exemplo, se o paciente está infectado, ele está com uma infecção qualquer, gripado, Covid, que está na moda, ou uma infecção bacteriana, ele não pode ser transplantado naquele momento. Então, ele não vai receber e nós vamos passar, então, a oferecer o órgão para o segundo da fila ou para o terceiro, dependendo das condições. Então, a fila, ela não tem aquela sequência cronológica. Ela é dinâmica, né? Completamente dinâmica. A gente nunca sabe quem que vai ser o primeiro paciente da fila. E isso independe de pessoa. Isso quem faz é o computador no banco de dados que fica no Ministério da Saúde. Mar, a gente acha que foi muito adiante já no assunto de cara, né? Nesse tema que está muito em pauta, mas dando talvez um passo atrás, né? E eu gostaria que você explicasse um pouquinho para quem está nos assistindo sobre o que é o transplante, quais são os órgãos que podem ser transplantados, se é qualquer um que pode fazer, um pouquinho disso de forma ampla. O transplante, na verdade, é você pegar um paciente que tem uma doença terminal de algum órgão e pegar o órgão de uma outra pessoa que está com um processo de morte encefálica, quer dizer, que o cérebro parou de funcionar, mas os órgãos estão funcionando às custas de aparelhos e drogas. O paciente está no CTI, etc. A gente põe ele no respirador, dá drogas para o coração continuar batendo, mas aquele paciente está morto, porque o cérebro já morreu. Quem comanda a vida ou a morte é o cérebro, não é o coração. A morte, o conceito de morte é quando o cérebro para de funcionar. Então, esse paciente tem morte cefálica. E aí, então, ele pode doar todos os órgãos e tecidos. Um único doador pode doar para 10 ou mais pessoas, porque ele pode doar todos os órgãos. Pulmão, que são 2, coração, fígado, rim, pâncreas, intestino. Além disso, ele pode doar pele, ossos, tendões, válvulas cardíacas. Então, é uma infinidade de órgãos ou tecidos que um doador pode fornecer e pode salvar a vida de muita gente que está esperando, né? E hoje em dia, quais que são os transplantes que são mais realizados, né? Porque a gente sabe que tem uns que são mais factíveis, outros que não tanto. O que né, no panorama aqui do Brasil e de Minas Gerais, quais são os mais realizados? A maior necessidade que a gente tem de órgãos e tecidos são as córneas e os rins. Por quê? Porque são os órgãos que são mais afetados com doenças que necessitam de transplante, né? Além disso, esses órgãos são mais transplantados, primeiro porque eles são duplos. Então, um doador tem 2 rins e 2 córneas. Um doador transplanta 2 de rim e 2 de córnea. Segundo, porque os outros órgãos dependem do doador ser um doador mais jovem, ter uma saúde melhor. Então, alguns doadores, a gente pode aproveitar o rim, mas não aproveita mais nada. Ou então, a gente pode aproveitar o rim e o fígado, mas não aproveita coração, não aproveita pulmão, não aproveita pâncreas. Então, vai depender muito das condições do doador também. Quanto mais jovem, maior o número de órgãos e tecidos que a gente consegue aproveitar. Bem. Omar, então voltando aqui atrás, assim, né, que a gente realmente pulou etapas aqui nessa conversa nossa, né, foi falar lá do Faustão de uma vez, que realmente a gente estava quase que ansioso para isso. Mas eu queria perguntar para você, conta pra gente como é que funciona o sistema do MG Transplante.
Como é que eu consigo falar para minha família que eu tenho interesse de ser doador? Quem pode ser doador? Quem não pode? Como é que isso acontece? Para onde que vai esse dado? E depois falar um pouquinho também de como é que funciona a questão da coleta, né, desses pacientes, onde que estão esses pacientes que são coletados órgãos. Conta esse meio que bastidor ali do MG Transplante para a gente. Nós temos 3 tipos de doador. Um doador vivo, que é aquele que vai doar um órgão ou parte de um órgão para uma outra pessoa, um parente de até o 4º grau. 4º grau jurídico, o que é isso? Vai até primo. Né? Então, uma pessoa em vida pode doar um órgão ou parte de um órgão para um outro parente que vai até primo, por exemplo. Né? Ele pode doar um pedaço do pulmão, um pedaço do fígado, um rim. Sim. Órgãos que ele pode doar e vai continuar vivendo normalmente. Nós temos outro doador, que é o doador de coração parado, que é aquele paciente que teve uma parada cardíaca por um motivo qualquer, né? Um infarto, uma arritmia, alguma coisa, e morreu. Nesse caso, como os órgãos não estão sendo... o sangue não está circulando, os órgãos não se prestam mais para a realização de transplante. Nesse caso, ele pode doar só os tecidos, que são as córneas, pele, tendão, ossos. Até 6 horas após a parada cardíaca, a gente pode recuperar esses tecidos do doador. E temos o doador com morte encefálica, que é aquele que vai doar todos os órgãos e tecidos. Para você falar que você quer ser um doador, você não precisa fazer nada. Basta que você converse com a sua família e que explique que você quer ser um doador caso isso aconteça. Porque depois que a pessoa morre, quem decide sobre a doação é a família. Não adianta você deixar documento por escrito, ir no cartório, registrar uma carta, registrar um documento, qualquer que não tem validade jurídica nenhuma. Mesmo você falando que você é doador, se a sua família falar que não quer, a vontade da família é que prevalece. Então, o mais importante é conversar com a família e exprimir essa vontade em vida. Porque se isso acontecer, é muito mais fácil para a família aceitar a doação. Você tem que pensar que a doação de órgãos, normalmente, ela acontece de uma maneira abrupta, né? Inesperada, muitas vezes traumática, pacientes jovens, saudáveis e que, de repente, morrem por um motivo qualquer. Então, assim, não é fácil para a família aceitar aquela situação. E muito mais difícil quando a gente chega para abordar a família e para oferecer a oportunidade da doação. Então, se ela já souber de antemão que você é um doador, torna essa missão mais fácil. Esse tipo de conversa, na verdade, a maioria das pessoas não está muito preparada para tê-las, né? Doenças como câncer e também conversar sobre a morte de uma forma geral são temas que as pessoas, como um todo, a grande maioria das pessoas não está preparada para isso e não é nosso papel querer banalizar nada disso. Mas realmente é importante que campanhas como essa do MG Transplante, a entidade de transplante no Brasil inteiro, consigam levar essa informação para as pessoas como um todo, para que elas entendam que o diagnóstico da morte encefálica ele é extremamente criterioso, técnico e real, não é nada subjetivo, não é opinião, né? E que o paciente que vai ter a oportunidade, como você falou, de doar os órgãos, ele já não está mais em vida, né? Ele já está um paciente com a morte encefálica, que é a morte mesmo. Então, muito importante que a gente consiga levar esses assuntos para as pessoas, saber falar sobre a possibilidade de morte, saber falar sobre a possibilidade de uma doação de órgão mesmo, já que são temas que as pessoas sempre evitam e quando são expostas ao contexto de uma possibilidade de doação, cria aquele pavor e a resposta pronta, ela é não, né? Muitas vezes. Exatamente. Isso é uma coisa... Nós nunca somos treinados para falar notícia ruim. Na faculdade de medicina não tem uma matéria para falar sobre isso, né? E existem técnicas de comunicação em situações críticas que a gente aprende como é que você vai dar uma notícia ruim. A notícia ruim não necessariamente é da morte. Se você tiver que falar com um paciente que ele está com um câncer ou que ele está com uma doença terminal que não tem cura, isso também é uma notícia ruim. Às vezes pode ser até pior que a morte. Então, nós temos que aprender a falar com os nossos pacientes as coisas ruins, né? E o mais importante da gente aprender a falar com ele as coisas ruins é ter certeza que o paciente entendeu o que a gente falou, que é outra coisa difícil. Porque, às vezes, a gente fala uma coisa com o paciente e ele entende outra completamente diferente do que a gente falou. Então, assim, as pessoas têm que ser treinadas para isso. Por isso que o MG Transplante faz, de tempos em tempos, alguns cursos de comunicação em situação crítica. Exatamente para treinar as pessoas para dar essas notícias. E certificar de que as pessoas entenderam a notícia que nós queremos passar. Que as pessoas entenderam o diagnóstico que elas vão receber e que isso possa deixá-las mais à vontade para tomar a decisão que elas queiram. Né? Ninguém está
aqui para convencer as pessoas de uma coisa ou de outra. As pessoas têm que tomar as suas decisões de acordo com os sentimentos dela, com A fé. com a As fé, crenças, né? com as Por que que você crenças, acha- com Por tudo. que você acha que a família recusa doar os órgãos? Porque eu fico, né? Lógico que a gente tem um conhecimento técnico mais amplo, né, sobre as situações, mas na sua opinião, assim, e experiência, por que você acha que as pessoas recusam, né, de doar os órgãos? Olha, são vários fatores, né? Eu acho que assim, especialmente por desconhecimento. Né? As pessoas não sabem o que é morte encefálica e ficam às vezes com medo. Fazem, não, será que ele está morto mesmo? Eu estou vendo ali, ele está deitado, está quentinho, o respirador está funcionando, o coração dele está batendo, eu estou vendo lá no monitor lá. Mas isso não é vida, é morte. Ele está sendo mantido ali artificialmente, os órgãos funcionando. Então é muito importante que as pessoas entendam isso. Por isso é que é difícil. Né? Então a maior parte desse recurso familiar é por não compreender o diagnóstico que foi passado. Perfeito. É a mesma coisa quando você vai fazer um diagnóstico, sei lá, você vai falar com um paciente seu que ele está com apendicite e precisa de operar. Enquanto ele não consegue entender que ele está realmente com apendicite, ele não vai querer operar. Né? Então você tem que ter uma maneira de falar com as pessoas e fazê-las compreender o que está passando, o que está acontecendo. Outros fatores religiosos podem existir, mas no Brasil, todas as religiões que nós conhecemos, elas são a favor da doação. Não tem nenhuma religião que tenha no nosso país que seja contra a doação. Né? Outras coisas, assim, é o pouco conhecimento também de quanto uma pessoa só pode ajudar outras. E quanto essas pessoas que estão na fila esperando por órgão estão doentes. Né? A pessoa que está na fila de transplante, ela não consegue fazer mais nada na vida. Ela não consegue trabalhar, não consegue viajar, não consegue passear, nada. Mas quando você faz o transplante, você transforma a vida dessa pessoa numa nova vida. Ela volta a fazer tudo que uma pessoa qualquer faz. Ela volta a trabalhar, viajar, passear, fazer tudo. Essa fala é muito importante, né? Uma coisa que eu acho que entra um pouquinho no que o André perguntou também, que eu já tive essa impressão, até durante a faculdade mesmo, que é, né, a gente fazendo estágio ali no João 23, hospital de trauma, então acabava que essa conversa sobre o transplante nos pacientes jovens que estavam ali, que tinham tido morte encefálica, era relativamente comum. E eu vi uma certa dificuldade das famílias de entender que o processo de doação de órgão é uma cirurgia, onde vai fazer essa captação, que não é uma simples, aspas, né, violação do corpo do ente querido que morreu. Que às vezes a pessoa fica assim, não, mas e o que vai sobrar para eu poder velar, para eu poder levar, para eu enterrar? E eu acho que quando a gente passa um pouquinho dessa parte, até às vezes técnica mesmo, que é um procedimento cirúrgico, né, de captação desses órgãos, e que realmente, assim, vai ter o que sobrar para velar, vai ter ali, né, aquele resto ali para dentro da fé de cada um tá disposto a velar, também é importante. O que eu vejo é que realmente é isso que você falou, uma falta de informação e, às vezes, também um despreparo de quem vai fazer essa conversa ali com a família, né? Na beira ali do leito, né? Dentro do hospital, numa situação de estresse tão grande. Exatamente. A cirurgia de retirada de órgãos é uma cirurgia como outra qualquer. Né? Os órgãos são todos internos. Depois da retirada do órgão, o corpo ele é reconstituído e não fica nenhuma marca visível para a pessoa fazer o velório. Né? Vai ficar com uma cicatriz. Mas isso aí não fica visível para o velório. Então, isso não tem motivo para a pessoa ter medo disso. Né? Mas e essa comunicação ela é muito importante mesmo. As pessoas não estão treinadas. A gente mesmo não está, né? Sim. E a gente fica naquela correria de hospital o dia inteiro. Às vezes a gente não tem tempo e nem dá o tempo para a pessoa necessária. Entendeu, né? A gente quer resolver aquilo naquela hora. E às vezes não é assim que funciona. As pessoas precisam de um tempo para entender o que está acontecendo. E às vezes a gente não tem paciência de dar esse tempo ou não tem paciência de conversar com as pessoas da maneira que deveria. Uma coisa que eu acho que é importante de falar, né, para as pessoas entenderem, assim, o paciente que está em morte encefálica, ele não está mais vivo, ele está morto, né, apesar de, né, o que você já falou. Exato. E esse paciente em morte encefálica, caso a família fale assim, ó, não vamos doar os órgãos desse paciente, o que é feito com esse paciente, né? Para qual caminho que ele vai? Olha só. O paciente, quando você deu o diagnóstico de morte encefálica, a morte encefálica é a morte. Então, você deu o diagnóstico de morte. O que você faz quando você tem um paciente que teve uma parada cardíaca e morreu? Você entrega o corpo para a família. Da mesma maneira, quando a gente faz o diagnóstico da morte encefálica, que é a morte, a gente desliga os aparelhos e entrega o corpo para a família se ele não for doador.
Se a família não quiser, a gente vai entregar os corpos para a família. Né? Isso é uma pergunta interessante, que as pessoas confundem isso com eutanásia. Isso não é eutanásia. Exatamente. Eutanásia é você matar uma pessoa propositalmente. Né? Porque a pessoa pediu, porque deixou o testamento vital, porque você acha que é o mais correto de fazer naquele momento. Mas a doação de órgãos não é eutanásia. Aquela pessoa já está morta. Você não vai matar o morto. Né? Se ela não Ele já está for, morto. e se ela não for, então, para doação de órgãos e posteriormente vai lá para o sepultamento, vamos assim dizer, o que vai acontecer com ela? Ela já está com o atestado de óbito e vai para o velório, vamos assim dizer. Exatamente. Você deu o diagnóstico, não quer doar? Você entrega o atestado de óbito e entrega o corpo para a família fazer o velório. Isso, essa informação acho que é muito importante, né? E assim, um detalhe também que para fazer o atestado de morte encefálica, né, Omar? Alguns testes, vários na verdade, são feitos para você confirmar e confirmar de novo, né, de que realmente aquele paciente está em morte encefálica. Demoram a ser feitos, né? É diferente de um coma, né, Omar? É totalmente diferente de coma, né? O diagnóstico da morte encefálica, especialmente no Brasil, ele é um diagnóstico muito rigoroso. E ele tem que ser rigoroso mesmo, porque é um diagnóstico terminal. Né? Você vai diagnosticar a morte da pessoa. Então, ele tem que ser um diagnóstico rigoroso. E no Brasil, especialmente, ele é muito rigoroso. Muito mais rigoroso, por exemplo, que nos países da Europa e dos Estados Unidos. Aqui nós precisamos... Ele é muito regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. Então, nós precisamos de 2 médicos diferentes, fazendo 2 testes clínicos para comprovar que aquele paciente não tem nenhuma atividade cerebral nos exames neurológicos. Além disso, tem que fazer um teste complementar para comprovar que ou não tem circulação sanguínea dentro do cérebro ou que não tem atividade cerebral, que pode ser o eletrocefalograma ou a cintilografia. Aí, depois disso tudo, é que a gente consegue dar esse diagnóstico. E uma vez dado o diagnóstico, acabou, ele está selado. Não existe nenhum caso de diagnóstico de morte encefálica que o paciente voltou à vida. Isso. Né? Isso aí é só Deus que faz, né? É um negócio que as pessoas precisam ter esse conhecimento, né? Que eu acho, assim, a gente pode conversar sobre a escassez de órgãos, né? E a fila enorme para receptores. E é por falta desse conhecimento, eu acho. Exatamente. No Brasil, hoje, nós temos mais de 66 mil pessoas esperando por um órgão transplante. No estado de Minas, especificamente, mais de 6 mil pessoas esperam por um órgão. E nós fazemos em torno de 1.700, 1.800 transplantes por ano. Quer dizer, nós nunca vamos conseguir diminuir a fila, porque a fila é dinâmica. Uma pessoa sai do transplante, mas entram mais 2, 3, né? Então, para conseguir diminuir a fila, nós temos que aumentar o número de doação. Cerca de 30% dos pacientes que estão na fila, eles morrem antes de receber o transplante. Então, é muito importante as pessoas pensarem nisso. Omar, dentro dessa questão das informações, igual a gente falou dos mitos, né, os medos, o desconhecimento dos pacientes em relação à doação, que é um assunto realmente muito relevante que a gente acabou de abordar, tem algumas outras dúvidas que a gente vê muitas vezes a família, os pacientes leigos mesmo, né, gerando essas demandas às vezes para a equipe cirúrgica. Por exemplo, um paciente que está com um tumor no pâncreas, um tumor grande que, por exemplo, que não é tratável cirurgicamente. Muitas vezes a família vem e pergunta, tem jeito de fazer um transplante de pâncreas? Porque sabe que existe transplante de pâncreas e ele tem os seus motivos. E por que para aquele, né, nós cirurgiões sabemos disso, por que para aquele paciente o transplante de pâncreas não se aplica? Ou seja, para esse conhecimento, claro, né, dentro de um conceito para o paciente leigo, por que não se aplica? O pâncreas, especificamente, ele só é feito o transplante para tratar diabetes, né? Paciente diabético que tenha lesão de algum órgão já por causa da diabetes, ou ele está ficando cego, ou ele está fazendo insuficiência renal, alguma coisa disso, em decorrência da diabetes de longa data, mal controlada, etc. O pâncreas, especificamente, a gente não pode transplantar o tumor. Por quê? Porque os tumores de pâncreas eles são tumores muito agressivos. E quando a gente transplanta um paciente, a gente vai dar uma medicação para ele combater a rejeição. E essa medicação, ela favorece o crescimento de tumor. E aí, quando a gente transplanta esse paciente e dá essa imunossupressão, essa medicação, o tumor evolui muito mais rápido do que se você não tivesse feito nada por aquele doente. Então, na verdade, você, em vez de melhorar a vida dele, você encurta a vida do paciente. Então, nesse caso, não tem indicação. Perfeito. Muito bem. E, Omar, assim, a gente teve, né, experiência com transplante de fígado, especificamente, né, que vem para a nossa área de atuação. E uma dúvida que eu acho que é relativamente frequente para quem precisa de um transplante, né, principalmente o receptor, assim, eles questionam sobre os riscos, né?
Doutor, realmente assim é eficaz o transplante, né? Volto a viver normal, eu vou sobreviver a essa operação, né? Os números eles são otimistas, né? Você podia comentar um pouquinho a respeito disso? Não, os números são muito otimistas. Ainda mais se você pensar que uma pessoa que precisa de um transplante de fígado, ele tem uma doença hepática terminal, uma cirrose por um motivo qualquer, né? Tem várias causas de cirrose. A cirrose não é só porque a pessoa bebeu a vida inteira. A cirrose por álcool, ela é até uma das causas que hoje em dia são menores do que as outras, né? Hepatite, doenças metabólicas, etc. Então, assim, se você for pensar que esses pacientes são gravemente enfermos, a chance deles morrer só pela doença já é muito grande. Agora, se você faz um transplante, ele tira aquela doença do doente. Você coloca um fígado novo. E a chance dele sobreviver com o transplante é acima de 80% hoje no país, né? Então, assim, se você pensar que aquele doente ele ia morrer mesmo daí a alguns anos, e ele pode viver o resto da vida dele, que a gente não tem limite, por exemplo, o transplante de fígado, tem paciente transplantado de fígado há mais de 30, 40 anos. Então, um ganho de sobrevida, de qualidade de vida, então nem se fala, né? A qualidade de vida melhora absurdamente, mas a quantidade da vida dele também melhora muito. Ele tem muito mais chance de sobreviver com o transplante do que continuar vivendo com aquela doença de base dele. O fígado especificamente, eu acho que as pessoas associam muito com bebida, né? Mas realmente existe uma infinidade, né, de doenças autoimunes. Eu tô com um paciente que eu até encaminhei pro Chico, que é um cara que mexe com isso, que ele tem colangite esclerosante primária, né? Tem várias outras doenças, né? As pessoas também precisam de entender isso, né? Falar, vou doar o fígado para esse cara que bebeu a vida inteira e agora tá nessa fase. Não é isso, né? Não é isso. Hoje em dia, assim, com a epidemia, vamos dizer assim, de obesidade na população, tem muito mais doente com cirrose por causa de gordura no fígado do que de alcoólatra, né? Então, assim, a infinidade de doenças que acomete o fígado ela é muito grande. O álcool é uma delas. Exato. Né? Omar, você falou que no Brasil o sistema público, ele é o maior sistema público que faz transplantes no mundo, né? E qual que é a posição do Brasil em relação ao mundo em termos de qualidade, tanto da assistência antes do transplante, a qualidade dos serviços cirúrgicos, também em relação à quantidade de transplantes realizados por população? E dentro disso, conta pra gente um pouco. Olha, o transplante, de um modo geral, no SUS, ele é uma ilha dentro do SUS, né? É um serviço no país, no Brasil, que não deixa nada a desejar a nenhum outro país do mundo, nem os Estados Unidos, a Europa, lugar nenhum. O Brasil hoje é o segundo país em número de transplante do mundo, perdendo só para os Estados Unidos. Então, o sistema de transplante público brasileiro, ele é espetacular. E esses pacientes, eles recebem a assistência do SUS desde antes do transplante, na avaliação pré-transplante, realização de exame, medicação, o transplante e depois do transplante. O SUS custeia tudo até esse paciente morrer. Fornece medicação, fornece tudo. Então, o sistema de transplante não perde nada em qualquer lugar. Você não precisa sair do Brasil para fazer transplante nos Estados Unidos, não, que você vai estar perdendo tempo e dinheiro. Isso. Né? Tanto que a gente viu o Faustão, né? Mora em Miami e tá fazendo todo o tratamento e acompanhamento aqui. Claro, com a porque gente. assim, não tem perda nenhuma de qualidade de fazer aqui. Sim. E não tem ganho nenhum dele para fora, né? Assim, no caso do Faustão é um pouco diferente porque ele não tinha nem condições de viajar para fora, né? Uhum. Se ele quisesse, ele deveria ter ido antes. Mas no momento que ele teve a indicação de transplante, ele já não tinha mais condição de viajar. Mas nenhum paciente precisa de ir para fora fazer transplante. Ele pode fazer tudo que ele precisa de fazer no Brasil, inclusive o Brasil já faz todas as modalidades de transplante. Né? Então não tem nenhum transplante que a gente precise ir para fora para fazer. E mais cedo aqui você tinha falado dos tipos de doador. Né? E que a gente acaba pensando mesmo, quando vai pensar em doação de órgão, a gente pensa mesmo no paciente da morte encefálica ou no paciente que morreu. Mas igual você tinha comentado aí do rim, fígado, pulmão, a gente consegue ter doação em vivo, né? Como é que funciona isso? Como é que é a elegibilidade do paciente? Normalmente isso vem de onde? Pois é. Se você tem um problema que você necessita de um transplante e tem algum parente seu até quarto grau que deseja fazer essa doação para você, aí você tem que procurar o serviço onde você está inserido para fazer aquele transplante e falar que você tem um possível doador vivo para te ceder uma parte do órgão, um rim, por exemplo. Uhum. Aí no serviço transplantador, o doador também vai ser avaliado. Vão ser feita uma série de exames naquele doador para certificar que aquele órgão que você precisa
é bom, né? Está funcionando, está em perfeitas condições, e que os outros órgãos do paciente estejam todos bem também, que ele tenha condição de suportar a cirurgia de retirada daquele órgão e que ele vai viver normalmente depois daquela cirurgia. Só depois disso é que ele pode ser considerado um possível doador para você. Mesmo assim, mesmo se tiver tudo certo, ainda precisa fazer os exames de compatibilidade imunológica, quer dizer, compatibilidade genética, para ver se ele é do mesmo grupo sanguíneo, se ele não tem nenhum anticorpo contra você, porque esses pacientes, por exemplo, transplante renal, eles estão fazendo hemodiálise. E quando eles fazem hemodiálise, tem uma máquina que substitui o rim, a pessoa pode viver o resto da vida fazendo hemodiálise? Pode. Só que a hemodiálise também mata. Né? Os pacientes fazem anemia, tem muita dificuldade, o catéter perde, às vezes, o acesso para fazer hemodiálise. Então, esses pacientes, volta e meia, recebem sangue. E toda vez que eles recebem uma bolsa de sangue, eles criam anticorpos contra aquele doador do sangue. E aí eles começam a criar vários anticorpos contra a população, de um modo geral. Então, essa compatibilidade também tem que ser vista no doador vivo, né? E uma coisa muito importante, que apesar de ter um doador vivo, isso não quer dizer que ele possa fazer transplante fora dos critérios legais. Uhum. O receptor, independente dele fazer o transplante com doador vivo ou com doador falecido, ele tem que seguir os mesmos critérios, ele tem que ter o mesmo tipo de doença, tem que ter a mesma gravidade da doença. Ele não pode, vamos dizer assim, um paciente com transplante de rim, por exemplo, porque ele tem um doador vivo, ele não pode fazer um transplante antes de começar a fazer qualquer tipo de terapia renal substitutiva. Uhum. Então, ele tem que estar fazendo hemodiálise ou tem que estar fazendo diálise peritoneal, alguma coisa, senão ele não pode fazer nem com doador vivo. Os critérios para a inclusão dos pacientes nas filas de espera, eles são os mesmos, rigorosamente os mesmos, se ele for doador vivo ou se for doador falecido. E a gente vê que, às vezes, mesmo seguindo todos esses critérios aí que você está falando e tudo, a gente tem alguns casos, né? E, assim, o rim, assim, acaba que talvez é um dos mais comuns, de que esse órgão transplantado entra em falência brevemente. A gente sabe que a gente tem todo um acompanhamento, toda uma terapêutica, né, envolvida em evitar isso, mas, eventualmente, isso acontece. E como é que isso funciona? Como é que é? Esse paciente volta para a fila? Não, já teve uma oportunidade, é isso aí, agora não. Segue o baile. A vida média do enxerto, que a gente chama, ela varia de órgão para órgão e de paciente para paciente, né? E ela depende de vários fatores. Por isso que hoje a gente não tem mais a fila temporal, como a gente tinha antes. Por isso que é muito mais importante a compatibilidade genética. Porque quanto mais parecido, mais tempo aquele órgão vai durar. Mas ele pode perder o órgão por outras coisas, por culpa dele também. Sim. Não toma os remédios direito, né? Tem uma vida desregrada depois do transplante, não bebe água, etc, etc. Coisas que todo mundo deveria fazer, independente de ser transplantado ou não, né? Tomar cuidado da sua própria saúde. E às vezes ele não faz, né? Ou então pode ter alguma complicação do próprio transplante, por exemplo, uma trombose, que é o entupimento de algum vaso do órgão, que também faz perder o órgão mais rápido. Caso esse paciente perdeu esse órgão no transplante, ele pode entrar na fila de novo. Basta ele preencher de novo os critérios de indicação de transplante. Ele volta para fazer hemodiálise, ele volta para o transplante depois. Entendeu? Ele tem uma cirrose, um estágio mais avançado, ele volta para o transplante de novo. Então, porque você fez um transplante, não te exclui da possibilidade de fazer o transplante. Não é uma vez só e acabou, né? Não, uma vez você pode fazer quantos transplantes forem necessários. Sim. Desde que você tenha condições para fazer aquele transplante. Oma, aqui em Belo Horizonte, né, que é em Minas Gerais, vamos falar de Minas Gerais, que eu acho que você comanda tudo, né? Quantos centros de transplantes tem aqui no nosso estado? Olha, isso depende muito do órgão. De qual tipo, né? Quanto mais complexo o nível do transplante, menos equipes de transplante a gente tem. Então, a gente tem poucas equipes de transplante cardíaco, poucas equipes de transplante hepático, poucas equipes de transplante pancreático, uma quantidade muito boa de equipes de transplante renal e uma quantidade até grande de transplante de córneas, né? No modo geral, no total, nós temos aproximadamente umas 60 equipes dentro do estado que fazem transplante. Mas dependendo do órgão, vai ter mais ou menos. Por exemplo, coração, nós temos só 4 equipes. 3 aqui em Belo Horizonte e 1 em Itajubá. Legal.
E assim, sem entrar no mérito, né, político, nada disso, mas existe algum papel do governo, do Estado especificamente, em direcionar essas forças para o serviço de transplantes? Ou isso é uma coisa a nível nacional? Porque assim, eu já tive oportunidade, né, de ir fazer uma captação de um fígado em outra cidade. Eles disponibilizam o helicóptero, o jatinho do governador, várias coisas. Então, assim, a gente vê que eles não medem esforços em dinheiro para que aquilo dê certo, né? Para que aquilo aconteça. Como que funciona essa parte, assim, né? De bastidor? Não, isso aí é uma coisa até que o Estado de Minas, nós somos muito privilegiados nisso, né? Todo o financiamento de transplantes é feito pelo Ministério da Saúde. Financiamento que eu digo, assim, de remuneração de procedimento, né? Pagar a cirurgia, pagar a medicação. Etc. Medicação não, metade é do Ministério da Saúde, outra metade é do Estado. Alguns remédios o Estado tem que comprar, outros o Ministério da Saúde compra. Mas esse tipo de remuneração, ele é todo feito pelo Ministério da Saúde. Mas o Estado também participa muito. E o Estado de Minas, especialmente, participa mais do que a maioria dos outros estados. Nós temos uma facilidade que todas as aeronaves do governo estão à disposição do MG Transplante para fazer transporte de equipes e órgãos, inclusive as aeronaves do governador, né? Nós temos em Minas Gerais uma entidade que chama Comave, que é o Comando Aéreo do Estado, que regula todas essas aeronaves. Então, a gente aciona o Comave e, no momento que a gente aciona, ele linka com todas as aeronaves qual que está disponível para a gente fazer esse transporte. Além disso, o Estado de Minas também ainda criou agora, recentemente, um incentivo estadual para transplante, que nós vamos remunerar tanto as equipes de captação de órgãos quanto as equipes de transplante, na tentativa de aumentar ainda mais esse número de transplante, porque a remuneração do SUS, ela já tem mais de 20 anos que ela não é corrigida, então a tabela está muito defasada. Então, nosso interesse é tentar equalizar isso para os hospitais não terem pelo menos prejuízo com a atividade do transplante, né? E com isso a gente conseguir aumentar o número de transplante. Muito bem. E do ponto de vista técnico, de equipe, né? Vamos falar de equipe de médicos. Qualquer médico pode chegar e fazer um transplante. Eu sei como que é mais ou menos, né? Mas tem toda uma certificação, entre aspas. A cirurgia de transplante é uma cirurgia muito complexa. Não é qualquer médico que sabe fazer uma cirurgia de transplante. Nem que seja da área, nem médico da própria área. Por exemplo, um cirurgião de fígado, ele não sabe fazer transplante se ele não foi treinado para aquilo. Um urologista não sabe fazer um transplante de rim se ele não foi treinado para aquilo. E o Ministério da Saúde exige esse treinamento. Então, para uma pessoa fazer um transplante, ela tem que ser credenciada pelo Ministério da Saúde e tem que apresentar os certificados de treinamento naquela área. E a instituição também onde vai fazer também tem que ser credenciada pelo Ministério da Saúde e tem que apresentar uma série de estrutura física que é necessária para aquele tipo de transplante que eles estão pleiteando fazer. Então, não é uma atividade assim que qualquer um faz, nem em qualquer lugar. Ela é uma atividade muito regulada e não é fácil de fazer essas coisas, não. E um transplante, a pessoa tem que ser muito treinada e, além disso, tem que estar muito disponível, né? Porque o transplante não tem hora para acontecer. Isso é importante porque eu acho que fecha, assim, né? Cerca o que a gente começou falando, né? Do ponto de vista, assim, de indicação, de benefício, da seriedade do sistema, né? E da seriedade das equipes e dos hospitais, dos serviços que realizam, né? Então, isso eu acho que corrobora aí né? Para os pacientes entenderem que é uma coisa joia, que é legal, que faz bem para as pessoas. Exatamente. Assim, é uma atividade muito regulamentada e muito vigiada também, né? Existe na lei de transplante sanções legais e penais. Se você fizer alguma coisa fora da legislação de transplante, você vai para a cadeia. E quem regula isso é a Polícia Federal, nem a Polícia Estadual, Municipal, porque o sistema de transplante ele é todo regulado pelo Ministério da Saúde. Então, assim, as pessoas têm muito cuidado nessa área. Perfeito. Muito bem. Mas isso aí, entrando um pouquinho nessa parte de captação e de competências das equipes que fazem essa captação, para quem está assistindo a gente entender melhor. Então, assim, a gente tem diversas equipes que estão, né, embasadas em cidades diferentes, né, assim, baseadas, né, em cidades diferentes, para poder fazer essa captação.
E a maioria, então, pelo que você está falando aí dos transplantes complexos, vão ocorrer aqui na capital, né? Então, assim, esse paciente que já está ali há algum tempo na fila, que está, vamos falar assim, ranqueado nesse ranking que você fez, em primeiro, segundo, terceiro lugar, esse paciente ele já vai estar meio que direcionado para a capital para ficar nessa, vamos falar assim, espreita, né, do órgão chegar. Como é que é para o cara que está lá no interior, vamos falar assim, tem um doador no interior, para esse órgão chegar aqui? Ou vice-versa, um paciente que é um receptador, que vai poder receber um transplante e está no interior, como é que ele faz para chegar num centro de referência? A atividade de transplante, ela é, no estado de Minas, ela é muito disseminada em todas as regiões. Praticamente todas as regiões têm algum tipo de transplante, especialmente de rim. Fígado, coração, pâncreas, não. Mas, assim, todos esses pacientes do estado inteiro, quando eles necessitam do transplante, o médico dele pode solicitar a avaliação em algum centro transplantador, que seja mais perto da casa dele ou mais longe, não faz diferença. E aí o estado ou o município vão ficar responsáveis por fazer o tratamento desse paciente fora do domicílio. Eles são responsáveis por encaminhar o doente para o serviço transplantador, para manter aquele doente no serviço transplantador se for preciso, porque não são todos os órgãos que a gente precisa de ficar com o doente aqui, né? O fígado e o coração, sim, porque a gente precisa de um pouco tempo. Mas o rim, por exemplo, a gente pode esperar 24 horas para transplantar. Então, dá tempo do paciente sair de onde ele estiver e chegar. Mas o ideal é que ele fique o mais próximo possível do centro transplantador mesmo. Então, um paciente que vai precisar de um transplante cardíaco e ele vem lá de Montes Claros, ele tem que mudar para Belo Horizonte. Né? Isso tudo se o paciente for do SUS, isso tudo é custeado pelo município de onde ele estiver. Se o paciente for privado ou convênio, aí o convênio ou ele mesmo vai ter que arcar com essa despesa. Né? Então, ele tem que ficar sempre o mais próximo possível do serviço transplantador. Muito bom, né? A gente está chegando agora no mês de setembro, né? E oportunamente a gente te amolou para vir aqui conversar com a gente. Né? Porque a gente sabe que é um mês, né, que o transplante de órgãos ele tem fazem campanhas, etc, né? Fala um pouquinho pra gente sobre esse mês, o que se trata isso, essa conscientização entre aspas. Vira um pouquinho para frente aqui para o pessoal ver seu bottom. A fita do transplante, né, que é verde, porque a cor do transplante é verde. Então, a gente fala que é o Setembro Verde, que é o mês onde a gente comemora a doação de órgãos e transplantes. E especialmente o dia 27 de setembro, que é o dia internacional, eu diria até, do doador de órgãos. Então, todo mês de setembro, a gente intensifica as campanhas de doação de órgãos, as campanhas populacionais, para estimular mesmo a população que converse sobre esse assunto, que mostre seu interesse em ser doador, que converse com sua família. E durante esse mês a gente faz várias atividades, várias ações, exatamente para conscientizar. Vai sair na mídia, vai sair em praças, tem congressos, tem mini simpósios que a gente faz para estimular... Podcast, né? Para estimular, pelo menos, que o assunto fique em voga para as pessoas conversarem sobre ele, né? E todo ano tem em setembro, mas a gente não quer fazer uma campanha só em setembro, a gente quer que a campanha seja mais contínua ao longo de todo o ano, mas ela vai ser sempre intensificada em setembro. Legal, isso é importante, eu acho que as pessoas têm que saber, têm que doar mesmo. Alguma coisa mais aqui para a gente tratar aqui com o Dr. Omar sobre... Eu acho que isso TX. A gente está chegando, né, tipo, no setembro mesmo, para poder falar dessa conscientização toda e a gente abrir, né, você está aqui com a gente nesse espaço que surgiu mesmo para fomentar mesmo a questão de uma conversa muito sincera, muito baseada em ciência e de uma forma bem didática, assim, com os espectadores, né? Tanto que o nosso principal canal de divulgação, YouTube, Spotify, os nossos Instagrams pessoais, para a gente poder ter esse vínculo mais perto com as pessoas. E eu acho que, assim, a gente vê, né? Setembro, realmente, a gente vê na televisão, vê na praça, vê em tudo, e ao longo do ano acaba que a gente vê menos. Você acha que tem alguma coisa que, vamos falar assim, a gente, do ponto de vista médico mesmo, dentro, às vezes, do nosso consultório, dentro do pronto-socorro, como médico, onde a gente consegue tentar puxar um pouco mais essa responsabilidade para conversar disso? Você tocou num ponto até muito interessante, porque a atividade de transplante é uma atividade médica.
né? Não só médico, mas de profissional da área de saúde, vamos dizer assim. Mas o médico é muito importante. E todo mundo fica muito preocupado em dar diagnóstico disso, diagnóstico daquilo, operar isso, operar aquilo, mas ninguém fica preocupado em transplante, né? Em esclarecer os seus pacientes sobre transplante. Isso é uma obrigação do médico, né? É igual o médico intensivista que está lá no CTI e que às vezes não faz o diagnóstico de morte cefálica. Ah, por que ele faz o diagnóstico de infarto e não faz o de morte cefálica? É obrigação dele fazer o diagnóstico. Então é nossa obrigação também, enquanto médico, orientar as pessoas. E orientar as pessoas sobre doação, sobre morte cefálica, também é uma função do médico. Só que a gente não aprendeu isso. Você ter, assim, é curioso, né, que nas faculdades de medicina não tem matéria sobre transplante, né? Nenhuma. Não no currículo básico. Se você quiser fazer alguma coisa, vai ser uma matéria optativa, que Uma faz quem liga, quer, né? umas 3 ou 4 aulas. Então, assim, nós precisamos de estimular isso, inclusive que entre nas nossas grades curriculares normais assunto, né? da faculdade de medicina, né? Então, acho que isso aí é uma função do médico. Acho que isso é muito importante. Omar, já que a gente está chegando no fim, né? Eu tive 2 vivências maiores com transplante. Uma delas foi na residência, que na cirurgia do aparelho digestivo a gente passa pelo transplante de fígado, participa das captações, viaja para buscar órgão. Não lembro de você lá, não? Fogo, eu vou arrumar uma porque eu tô foto mais pra te velho, mostrar. né? Acho que você já tinha Eu aposentado. já tinha aposentado, é verdade. Uma delas foi lá no Hospital das Clínicas, aqui da UFMG, na residência do aparelho digestivo, que a gente fica mergulhado lá, um período da residência no transplante. E outro foi quando eu fiz um estágio também de 3 meses nos Estados Unidos, lá em Nova York, que a gente ficou 1 mês e meio no transplante de rim, pâncreas e 1 mês e meio no fígado e intestino. E nas 2 experiências, cada uma com sua característica, foram experiências muito marcantes na minha formação. A gente vê 2 lados. Primeiro, o lado profissional. O tanto que é um trabalho envolvente, um trabalho de altíssima complexidade. E por ser de altíssima complexidade, né? Tá lá na ponta da ultra especialista, o cirurgião do transplante. É um trabalho muito sério, muito dedicado e muito admirável mesmo de se ver. E, por outro lado, o lado do paciente, a transformação de vida que é. Você vê um paciente que está num estágio terminal de vida daquela doença daquele órgão, coração, fígado, rim, pâncreas, aquele estágio terminal daquele órgão, ele terá a vida transformada, como você mesmo falou agora há pouco, e volta a ter uma vida praticamente ou totalmente normal depois, por muitos e muitos anos. E isso nos faz refletir muito quando a gente passa por aquilo no dia a dia. Você é cirurgião transplantador de fígado. Às vezes você nem reconhece o doente depois, né? Não reconhece. Você passa por ele e ele te cumprimenta e fala assim, quem que é mesmo? Você não reconhece, de tanto que ele melhora. É um exagero mesmo. Você tira aquele paciente de uma situação quase que moribunda e coloca ele numa vida normal, saudável e de plena performance aí após o transplante. E você sabe muito bem disso como cirurgião transplantador. E isso nos faz realmente refletir sobre essa questão de informar para a nossa família, quando nós formos pacientes também, né, que somos doadores de órgão, e cada vez mais tentar passar para o paciente pelo tão dramático que é e complexo que é a vida do paciente antes da cirurgia. Olha só, Lucas, se você for pensar que você tem 10 vezes mais chance de precisar de um transplante do que ser um doador, você pode mexer um pouco a sua cabeça, né? Todo mundo pode um dia precisar de um transplante. E doador, nós podemos ser ou não. Mas você tem 10 vezes mais chance de precisar do transplante do que ser doador. Porque a morte cefálica não é uma doença comum, ela é uma doença rara. Então, as doenças que necessitam de transplante, elas são muito mais comuns do que a morte encefálica. Então, acho que as pessoas precisam pensar nisso também, sabe? Ótimo. A gente vê algumas coisas na internet, Omar, né? Assim, eu tô falando aqui mesmo, nem procurei a fundo para saber se isso é verdade ou não, mas que existem alguns países onde a legislação, vamos falar assim, emprega que todo mundo é doador de órgão, até que ele, por vontade própria, em vida, demonstre que não é. Com certeza você deve ter uma opinião sobre isso. Eu acho que isso aí chama-se doador presumido. Né? Existem alguns países que têm, inclusive aqui na América Latina, Uruguai e Argentina são doador presumido, que é aquele paciente que, se ele não registrou em vida que ele é não doador, ele é automaticamente um doador se ele tiver morte cefálica. Eu acho que isso é uma coisa muito boa e muito interessante para países mais desenvolvidos. Eu acho que o Brasil ainda não tem uma maturidade suficiente para a gente pensar em doador presumido.
Por que eu falo isso? Porque a população ainda não conhece tudo de transplante, não entende o que é transplante, não entende o que é morte cefálica. Você fala do ponto de vista da maturidade da população, porque o serviço, vamos falar assim, estaria pronto para receber esse... O serviço, eles têm condição de fazer muito mais do que eles fazem, mas a população, eu acho que não tem maturidade suficiente para esse tipo de coisa. Nós tivemos no passado, em 2003, na época do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, uma lei de doação presumida no país também. Não era uma lei de doação presumida, porque a nossa era assim, você registrava em carteira de identidade se você era doador ou não doador. E a doação presumida não é isso. A doação presumida você fala só se você não é doador. Mas o nosso a gente podia registrar que eu era doador ou que não era doador. E o que aconteceu naquela época? Exatamente por esse desconhecimento, a maior parte das pessoas colocava não doador, com medo de, às vezes, não entender e chegar no hospital e eles tirarem os órgãos porque ele estava lá doador. Às vezes a pessoa só desmaiou, né? Com medo desse... E pior ainda que isso, sabe? Porque, às vezes, alguma pessoa chegava lá para tirar uma carteira de identidade e não era nem perguntado para ela se era doador ou não, já saía na carteira de identidade não doador. Então, quando isso aconteceu, foi pior do que deixar a doação consentida, que é a que a gente tem hoje, que é onde a família que pode doar. Então, acho que assim, se a gente tivesse uma população, eu não estou falando de classe social, não, tá? Se a pessoa é rica ou pobre, ou se é universitário, ou se não tem escolaridade, isso vale para todas as classes sociais. Nós não temos ainda maturidade no Brasil para esse tipo de legislação. Eu acho que não é uma boa coisa aqui ainda. Que queiramos nós que isso aconteça no futuro, porque isso tem uma chance de aumentar muito a doação. Perfeito. Oma, antes de finalizar aqui, vou te fazer uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente está conversando, que eu fui ver aqui, né, seu currículo e tal, você já morou em Los Angeles. Não tem currículo, não? Tem, eu acho tudo. Estrasburgo, até Los Angeles, Fígado. Mas aqui, o que você fez para você ser homenageado lá pela Academia Mineira de Medicina? Cara, é mérito médico da capital. Falei, poxa... André, você sabe que até hoje eu me pergunto isso. Também não sei o que foi que eu fiz, não. Deve ter algum doido lá que resolveu falar meu nome e eles aceitaram, porque eu também não sei te falar o que eu fiz, não. Brincadeira. Só trabalhei minha vida inteira, mais nada. Tá certíssimo. A gente que trabalha com você entende por que esse doido falou seu nome. A gente testaria, assinaria embaixo. E o que eu acho mais legal, mas assim, né? Cá para nós é que o cirurgião, a gente e quem, né, você fala para a pessoa que é cirurgião, a pessoa acha que você só fica operando, né? E esse trabalho que você faz com relação ao transplante de órgãos, de uma forma geral, é muito interessante, porque não tem nada a ver, né? Você acho que nem pode fazer transplante mais por causa desse cargo que você, né? Seria um conflito de interesse, mas esse trabalho fora do bloco, né? Ele é muito importante, né? É super importante, né? Na verdade, todo cirurgião é assim, né? O trabalho nosso de bloco é a menor parte do nosso trabalho, né? Nós temos que olhar o doente antes no consultório, olhar o doente durante a cirurgia, que é um período menor, mas depois tem o pós-operatório inteiro. Então, às vezes o pós-operatório é a vida inteira. Muito mais tempo fora do bloco do que no bloco. Exatamente. Né? E assim, o que eu estou fazendo é uma tentativa de ajudar essas pessoas a pedir transplante, porque eu gosto muito do transplante. Eu gostava muito da cirurgia de transplante. Só que realmente, como você falou, agora eu tenho conflito de interesse, então não posso, estou impedido legalmente para fazer. Mas eu gosto muito dessa atividade, eu acho que é uma coisa que a gente pode ajudar muito e que ainda está muito inicial no país, sabe? Está verde ainda, né? Tem que amadurecer muito. Tem muito para fazer para poder chegar num nível de excelência nisso, sabe? Legal, parabéns pelo trabalho. Eu acho que, né, a gente vai para as mensagens finais aqui. Está chegando ao fim mais uma Confraria Cirúrgica Podcast. Se vocês gostaram de participar conosco dessa Confraria Cirúrgica, deixa o like, curte, compartilha, manda sugestões de temas pra gente. É um prazer ter você aqui conosco. E partindo para as mensagens finais, Dr. Omar, o que você falaria para quem está nos assistindo sobre, entre aspas, uma conscientização do transplante de órgãos? Qual que é a sua mensagem final? Olha, converse sobre isso, converse com sua família, tome sua decisão e deixe claro a sua decisão, né? Porque é só assim que nós vamos conseguir aumentar o número de doações e conseguir salvar a maior parte de pessoas que estão esperando, né? Um só doador salva 10 vidas.
E você pode precisar de um transplante no futuro. Então, converse sobre isso. Pense sobre isso. Muito bom, legal. A gente sempre coloca aqui, né? Não sei se você é muito ativo nas redes, mas se as pessoas quiserem, onde que o pessoal te acha por aí? Olha, realmente eu não sou muito ativo nas redes, não. Deixa o telefone do consultório agora. O doutor Omar é uma figura interessante, está sempre aqui com a gente nas cirurgias do fígado, no MG Transplante. Liga lá no MG Transplante, né? Aprendendo com o Lucas. O Lucas não me deixa operar mais, não. Ele toma tudo. Ele acha que eu tô gagá. Talvez ele tenha razão. Você não lembra nem de mim no Hospital das Clínicas, eu acho que ele tá com algum grau de violência. Não, isso porque o doutor Omar foi o galã do Hospital das Clínicas. Sem contar que o André nem gosta mais de operar comigo, né? Se eu chamo ele, ele não vai. Esquece. Não vai. Isso. Vamos ter que eternizar isso, né? Que o Omar foi eleito o residente mais bonito do Hospital das Clínicas, ganhando aí de Marcelo Sanches, Marcelo Não, Rauch, Marcelo Sanches é muito feio, né? A gente não vai cortar isso não, viu? Olha aí, o André esqueceu de falar isso no currículo do Omar, né? O galã do Hospital das deveria ter Clínicas. começado com isso, né? Exatamente. Mas o duro é que esse tempo não volta, né? É Tá inexorável, né? Doutor Lucas, você que quase que um exímio aí, cirurgião de fígado, quais são as suas mensagens finais do ponto de vista de transplante de órgãos? Eu queria agradecer o Dr. Omar pela presença, e ele é um cirurgião expert e a gente admira muito o trabalho dele, tanto no bloco cirúrgico e também esse lado muito interessante que ele cumpre no MG Transplantes. Eu acho muito importante o paciente saber, a população saber que é um serviço muito sério, que às vezes tem uma desconfiança grande nos serviços públicos do Brasil. Talvez o transplante seja realmente uma ilha de excelência dentro dos serviços públicos de saúde como um todo. Então é importante saber que é um serviço muito sério e saber tocar nesse assunto, quebrar algumas barreiras de medo de falar sobre a possibilidade da morte, que ela vai chegar para todos nós um dia, e saber que ser doador de órgão pode salvar vida e melhorar a vida de muita gente, além do que parentes nossos e nós mesmos poderíamos muitas vezes precisar. Então, tocar nesse assunto, quebrar paradigma, saber que é um serviço muito sério, um trabalho muito especializado e muito bonito, realizado pelas entidades envolvidas. E onde que o pessoal te acha, doutor Lucas? Podem me achar nas minhas redes sociais, no meu Instagram, @lucascalazans, gastrocirurgia, tem contato do consultório, pode mandar mensagem pra gente. A gente tá lá, tem alguns vídeos, a gente está sempre à disposição. Muito bem. Doutor Caio Fontes, quais são suas mensagens finais com relação ao transplante de órgãos? Primeiramente, Omar, te agradecer por esse tempo precioso aqui na sua agenda. A gente dificilmente fala o dia que a gente está gravando, mas nós estamos gravando aqui no último dia de agosto, setembro começa, a gente sabe que sua agenda, assim, fica impossível você tirar esse tempo aqui pra gente, foi muito legal, a gente tem certeza que todo mundo que assistir vai ter um pouquinho desse traquejo que você tem com lidar com o transplante, dessa seriedade, desse cuidado mesmo. É impressionante ver como você fala disso com um carinho, um cuidado de só quem está dirigindo um serviço e que está ali porque quer, faz. Agradecer mesmo. E o recado que eu posso deixar para todo mundo é copiar o que você falou, que é conversem com suas famílias, conversem sobre a importância da doação de órgãos, estejam atentos a essa vontade mesmo de falar isso em vida com aquela pessoa que está próxima a você. E o mais importante também, a gente tem muito estudante de medicina, alguns residentes que assistem a gente, e é levar isso, essa conscientização de que é um dever médico tratar disso e falar sobre isso. Quem quiser me achar, estamos toda quarta-feira no YouTube e no Spotify, na Confraria Cirúrgica Podcast, além do meu Instagram, @CaioBfontes. Lá a gente conversa sobre tudo, inclusive sobre transplante. Doutor Omar, obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Você, né, cá para nós é um exímio cirurgião, expert realmente. A gente aí te admira muito, espelha em você. É bom estar caminhando contigo. Espero que você me chame para mais cirurgias, assim como eu te chamo para algumas outras também, para você me ensinar lá. Mas é muito bom ter você perto. Esse papel seu, especificamente no transplante de órgãos, né, do estado de Minas Gerais, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Eu acho que está evoluindo cada vez mais e a gente tem que falar sobre isso mesmo, tá?
Obrigado por ter aceito o convite. Para quem está vendo, eu acho que a gente fez um ciclo aqui dentro da nossa conversa, então eu acho que as pessoas puderam observar que a seriedade do serviço, do trabalho, a seriedade das equipes que fazem os transplantes, dos centros de serviço, né, dos hospitais que realizam, e o principal, a gente tem que falar sobre o tema para as pessoas saberem especificamente dessa questão aí, morte encefálica, né, que é morte, das indicações de ser um doador, né? Isso daí eu acho que fica como mensagem final para quem está nos assistindo. E acho que por hoje é isso. Tchau, até logo, um abraço. Até mais, obrigado. Muito bom, viu, Omar? Obrigado mesmo. Espetáculo.